Sejam bem-vindos ao canal da comunidade Amigos de Jesus. Sejam bem-vindos ao Pão com Matrimônio. Então a ideia é a gente partilhar um pouco sobre culinária. Apesar de não sermos Masterchef. Nem perto, né? Muito longe. Partilhar um pouco sobre comida, culinária e um pouco também sobre família, sobre matrimônio, né, Kelly? Sim. A ideia é que a gente possa, nesses programas, né, partilhar um pouco da nossa vida, daquilo que nós aprendemos ao longo desses anos de casamento. Estamos fazendo aí esse ano 19 anos de casamento, né? Não é muito, mas a gente já tem vivido muita coisa nesses 19 anos, né, Fernando? No Pão com Matrimônio de hoje, nós vamos trabalhar a receita do pão doce caseiro e partilhar um pouquinho sobre essa identidade masculina e a identidade feminina no casamento, né, Kelly? Sim, nós queremos falar um pouco dos papéis do homem e da mulher, né? Como que isso se define dentro de uma família e dentro do sacramento do matrimônio? Primeiro vamos falar dos ingredientes da receita, né? A Clarinha, nossa ajudante de hoje, né, Clarinha? Sim. E filma aqui para nós, Clarinha. Então, pão doce caseiro, o que ele leva? Então temos aqui 20 gramas de fermento biológico seco, uma colher rasa de sopa, uma colher de sal, 4 ovos, 200 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, 600 ml de leite e 1 kg de farinha de trigo. Tá, e a primeira coisa que a gente vai fazer agora é a ativação do fermento, né? É uma coisa que a gente faz muito pão aqui em casa, né? Há um certo tempo, a gente parou de ir na padaria toda hora, né? Compramos sempre um saco bem grande de farinha para poder ter esse pão caseiro. E aí a gente aprendeu uma das coisas ao fazer pão, que se a gente ativa primeiro o fermento, o pão vai crescer mais rápido, o pão vai ficar mais fofinho, a gente vai ver um pão mais parecido aí com o pão de padaria. Então ativa lá para nós. Vamos lá. Primeiro. A gente vai pegar esse leite e vai mornar. Temperatura assim, um pouquinho acima do ambiente, não é fervendo não, tá? Enquanto esse leite fica morno, a gente vai colocar aqui esses ingredientes. Um pouco só de farinha e todos os outros com exceção do sal. Então vamos lá. Colocamos o açúcar. Vai colocar tudo. Então pode estar comentando um pouco sobre o papel do homem, né, Kelly? Sim. Esse sal. Então, aqui em casa, gente, é assim. O Fernando sempre me chama pra cozinha, sabe? Só que eu acabo ficando meio que no prejuízo, porque quando ele vem pra cozinha, eu que lavo vasilha. Ele, assim, não gosta muito, assim, de lavar vasilha, não, sabe? Graças a Deus, aqui em casa tem muita menina, né? São 6 meninas, então eu posso dividir esse serviço também com as meninas que já estão lavando vasilha muito bem. Mas assim, o Fernando com certeza cozinha melhor do que eu. Eu sou cozinheira e ele mais assim parecido com um chefe de cozinha. Muito longe. Então aqui eu já coloquei o açúcar, a margarina, vou colocar os ovos e eu vou misturando isso tudo, tá? Então, gente, falando, enquanto a Kelly faz aqui, né, partilhar um pouquinho sobre o papel do homem, né, na família, porque hoje as coisas estão um pouco meio diferentes, né, do que a tradição cristã. Porque a tradição cristã, ela é uma tradição patriarcal e a sociedade hoje vê isso como algo negativo. E uma das identidades do homem é ser justamente essa segurança, né? Quando a gente fala de identidade patriarcal, não quer dizer que o homem tem que ser autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas acima de tudo, prover uma segurança para a família, né? O homem é essa segurança que a esposa precisa, que os filhos precisam. Então o homem ele tem que viver
e conseguir passar essa segurança para a família, né, Kelly? Sim, sim. A mulher, ela precisa, né, sentir que realmente ela é protegida, né? Só um corte aí nesse comentário. Eu coloquei aqui os ovos, a margarina, o açúcar. Agora eu vou colocar um pouco de farinha. Não é muito, tá? Não tem assim uma medida exata, não. É só pra gente deixar essa primeira parte do ingrediente um pouquinho mais grossa, né? Não fica tão líquida assim, tá? Então, um pouco de farinha. E aqui eu já posso acrescentar também o fermento, tá? Então, aqui só tá faltando leite agora. E o sal, né? E o sal. O sal vai ficar depois. O sal é ruim colocar agora, porque o sal é... Como se fala? É ruim para ativação do fermento, né? E o açúcar é bom. Então, voltando, né? Nessa questão do por que é tão importante assim o homem ser essa figura protetora? Porque a mulher, ela geralmente, né? É claro que tem mulher muito valente, né? Que resolve tudo numa casa. Eu, particularmente, sempre fui muito ativa, né? Então, quando eu me casei, eu tive até um pouco de dificuldade de deixar o Fernando ser esse cabeça da casa. Eu sei que muitas mulheres vivem isso também. Porque quando ela se casa, se ela é uma mulher assim, dinâmica, que gosta de tudo do jeito dela, às vezes isso vai fazer com que ela bata de frente com o marido dela, né? Porque ela vai começar a achar que ela também tem que mandar. Mas aí é que tá o X da questão. Porque quando a mulher entende que ela tem um lugar bem definido na casa dela e que o esposo tem o seu lugar, isso vai ser, na verdade, a pitadinha de sal, né, que qualquer receita precisa, né? É isso que vai fazer a diferença, então, nesse casamento. Só que o homem tem que passar confiança para a esposa e tem que passar confiança para a família. Não é, Kelly? Sim. Porque, em primeiro lugar, se Deus o constituiu como cabeça da família, né? Se nós estamos falando aqui de uma sociedade patriarcal, como que esse homem vai se guiar? Aonde esse homem vai se apoiar e aonde esse homem vai buscar sabedoria para conduzir essa família? Aí que entra o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé católica, a busca de uma espiritualidade autêntica, a busca da vivência do Espírito Santo, porque se esse homem não é um homem de Deus, um homem espiritual, lógico que não quer dizer que esse homem vai ser perfeito, né? Claro que não. Não vai ter suas fraquezas, seus pecados, mas tem que ser um homem que busca a Deus acima de tudo. Porque é aí que ele vai encontrar a sabedoria. Porque você imagina um homem que vai guiar uma casa, um homem que vai ser a cabeça da família, que vai ser a referência para a esposa, que vai ser a referência para os filhos, se ele não tem sabedoria. Se ele é um homem inconsequente, se ele é um homem ligado a vícios, né? Então, o contrário de vício é virtude. Então ele tem que ser um homem virtuoso. E nós homens sabemos que é complicado e difícil ser um homem virtuoso. Por isso nós temos que clamar sempre e pedir o Espírito Santo, né? Para que nos dê essa graça da virtude a cada dia, né? E aí, Kelly, agora aí? Pronto, agora ficou assim, tá vendo? Bem ralinha essa massa. Isso aqui vai ficar agora um tempo ativando. Mais ou menos uns 30 minutos assim. Para você ficar tranquila. Talvez você quer fazer outra coisa. Você vai tampar isso aqui com um pano, né? Um pano de prato. E agora a gente vai esperar, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para continuar então a nossa receita. Então, ficaram então aqueles 30 minutinhos que eu falei para vocês. E olha só como que ficou aquela mistura que a gente fez, ó. Tá vendo? O fermento ativou a massa, né? E agora eu vou continuar a minha receita. Eu disse para vocês que a gente mistura a farinha nesse resto aqui. Ela falou que eu era o chefe, né? Mas ela tá fazendo tudo sozinha, não tô fazendo nada. Esse é o problema, eu sempre querer tomar iniciativa de tudo. O sal, tanto faz jogar aqui quanto aqui. Eu prefiro jogar aqui, né? Então, às vezes, isso é ponto de discussão dentro de uma casa, né?
Mas Fernando, daqui a uns minutos atrás a gente estava, onde vai o sal? Eu disse, tem que ser na farinha. E ele queria que eu provasse cientificamente por que tinha que ser na farinha, né? Se isso for uma coisa pro bem, esse casal vai crescer com essas discussões. Se não, vai virar um pé de guerra por causa de uma pitada de sal. É. Misturei aqui, tá? Pronto. Agora, eu também tenho a minha forma de fazer. Quando o Fernando faz, ele gosta de jogar, que é o certo, né? Todos os padeiros aí fazem assim. Eles jogam a farinha aos poucos na mistura. Eu gosto de fazer o contrário, né? Dá certo, porque outras vezes que eu fiz, deu certo. Então, eu vou fazer assim hoje também, tá? Vou jogar a mistura aos poucos na farinha. Eu acho que fica mais fácil manusear a farinha, tá? Ela vai dar menos bolinha, facilita um pouco na hora da sova, tá? E quando a Kelly vai misturando aqui, uma das outras qualidades, né? E que faz parte dessa identidade masculina é a presença do homem na casa, né? Junto à esposa e junto aos filhos. Então, muitos acham, né, que a questão da criação dos filhos deve ficar somente com a mulher, com a esposa. E está redondamente enganado, né? Como falam por aí. Porque a presença masculina na casa, ela é de suma importância. Um pai que é presente com a esposa e é presente com os filhos, ele vai ter autoridade com relação a eles, né? Os filhos vão respeitar esse pai. Não vai ter medo do pai, e sim um respeito, porque é um pai presente, né? Eu assim, sou muito presente. Presente até demais. Tenho qualidades e defeitos, né? Como todo pai tem. A minha qualidade principal é carinho. Sou muito carinhoso com as crianças. Não sou galinha. Mas também um dos meus grandes defeitos é ser um pouco, digamos assim, enérgico, bravo. Então, quando tem que ser bravo, eu sou bravo. Muito bravo. Descendente de alemão, então ele corre nas veias do sangue de alemão. Mas quando tem que ser carinhoso, eu sou carinhoso. Então, como eu sou presente, às vezes que eu passo um pouquinho da medida, né, na braveza, digamos assim, isso é um pouco relevado pelas crianças, porque eu sou um pai que estou junto com eles com tudo, né? Eu sonho com eles, eu brinco com eles, eu me importo, né, com a escola, né? Maria Fernanda está quase chegando ao 2º grau e a gente já começa a partilhar, né, aonde que ela vai prestar vestibular, né? Então, os sonhos das crianças também e as alegrias, né, da família passam a ser a alegria do pai, né? Então, a gente está quase terminando, né? Eu já vou colocar esse resto de líquido aqui nessa parte sólida. E eu faço isso aqui e tenho segurança para fazer porque a gente já fez outras vezes essas receitas. Porém, se você acha que você não vai ficar seguro em jogar o líquido na parte da farinha, você pode fazer o contrário. Porque aí você pode medir a quantidade de farinha também exata que você vai gastar, né? E vai fazer com mais segurança, tá? É lógico, se der errado, eu vou falar o quê? Que a culpa é minha. Eu não te disse? Olha só, eu coloquei aquele 1 quilo de farinha. Se você coloca 1 quilo de farinha e percebe que a massa está mole demais, porque ela vai ter que soltar das mãos daqui a pouco, né? A gente coloca uma reserva de farinha à parte e vai usando essa farinha de acordo com a necessidade, tá? Não, tudo bem, você está certo. Pode continuar. Vou pôr mais um pouco de farinha e quando eu não conseguir mais mexer, aí entra
a força da casa, que é o Fernando. Aí ele que vai salvar. Deixa eu salvar um pouco agora. Enquanto isso, você fala um pouquinho aí dessa identidade feminina. Tem que lavar a mão, né, gente? Lavar a mão. Vamos lavar a mão. Então, essa questão dos papéis, né, do homem e da mulher, nos ajuda até no relacionamento conjugal. Passa pra cá, amor. Por quê? Quando você compreende que cada um tem o seu lugar dentro de casa, a casa não precisa ser lugar de disputa de poder. Aqui em casa, o Fernando já disse que ele é carinhoso, né? Que ele também é bravo, que ele é enérgico. Isso é um pouco do que eu sou também. Porém, eu tenho que tirar aí uma virtude dele, né? Que é uma que eu não tenho, que é a questão do carinho, né? Me falta um pouco isso. Essa parte afetiva minha é um pouco diferente do Fernando, né? A minha afetividade em relação às crianças, ela é expressada muito com aquilo que eu faço, né? Então, por exemplo, essa questão de estar na cozinha, de fazer comida, né? De fazer o bolo que eles gostam, a panqueca, é a minha forma de expressar carinho, né? O Fernando já é diferente, a forma de expressar carinho dele é rolando com os meninos pro chão afora, fazendo brincadeira de lutinha, né? Só um momento. O ideal, gente, é sovar batendo na batedeira, viu? Só que a gente tá usando a mão aqui, até porque a gente tá batendo papo, né? E porque a nossa batedeira quebrou e a batedeira quebrou, né? Mas a gente tem um processador que a gente ia testar, ver se ia dar certo. Mas a gente tá fazendo a mão mesmo. Dá certo também, né? Então, compreender, assim, as deficiências que a gente tem como pessoa, né? Me faz querer ser melhor como mãe, como esposa. Eu reconheço plenamente as minhas deficiências em relação às crianças e até em relação ao Fernando. E aí, isso não pode ser para nós um ponto de divisão, nem de disputa de afeto em relação às crianças. Vou pôr só mais um pouquinho de farinha aqui, porque depois eu vou mostrar para vocês, né? Separa 1 quilo, né? Usa, e aí, se precisar mais um pouquinho, você vai colocando um pouco mais de farinha até chegar no ponto que eu vou mostrar para você daqui a pouco, tá bom? Então, esse reconhecer o seu lugar dentro de casa te faz viver uma harmonia conjugal. Porque nem o Fernando pode me acusar daquilo que eu tenho como defeitos, nem eu devo acusá-lo daquilo que ele tem como defeitos. Mas, reconhecendo os nossos defeitos, um precisa ajudar o outro a ser melhor. Então, uma coisa que a gente evita, né? É claro que às vezes tem certo momento que as crianças percebem que um está irritado com o outro, que um está nervoso com o outro, mas uma coisa que a gente evita é discutir as situações, né? Onde nós discordamos de alguma coisa na frente delas. Nem sempre a gente consegue, né? Vamos falar a verdade. Sim, sim. Mas a gente tenta. Sabe por quê? Porque a casa ela não pode ser dividida. Se as coisas que acontecem no dia a dia na casa fizer com que as crianças percebam que os dois não têm controle das situações e que nem eles mesmos se entendem em relação a uma situação, por que essas crianças vão respeitar esses pais? Só um parênteses, gente. A gente usou leite de vaca, mas o ideal é leite de iguana. Só que ultimamente leite de iguana tá em falta. Ele não é leite de vaca mesmo, tá? Então esse relacionamento do casal, né, onde a mulher procura ser realmente essa mulher afetuosa, essa mulher sábia, assim como o homem que tem virtude vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor e ele realmente vai conseguir encabeçar essa casa, uma mulher virtuosa, ela vai saber ponderar as situações. Então nós adicionamos farinha até ficar mais ou menos nessa textura. Olha a textura. Mais ou menos nessa textura, olha.
tá bom? Então a gente gastou mais ou menos 1,1 kg, 1,150 kg de farinha. Agora a gente vai tampar e deixar descansar essa massa durante aproximadamente 20 minutos, tá? 20 minutos descansando, depois a gente vai dividir nos pãezinhos, tá bom? Então nós deixamos descansar mais ou menos por 20 minutos, né? E aí cresceu um pouco. Mostra aí, carinho. Olha como é que ficou bonito, né? E deu mais ou menos 2,1 kg, 2,2 kg, né, Kelly? Foi. E a gente resolveu dividir em mais ou menos 30 pães, né? O que vai dar em torno de 70 gramas, mais ou menos, né? 70 gramas cada pão, tá? Então a gente vai pesar. A gente vai pesar. Isso aqui é uma rotina aqui em casa. O Fernando gosta muito de tudo pesado, tudo medido, né? Não é à toa que ele fez química, né? Primeira faculdade dele foi de química. Ele gosta tudo na balança. Essa balança tá... sensibilidade dela não tá boa, não. Mas aí, o que a gente faz? A gente sempre faz essa rotina de poder enrolar junto assim. E nessa hora a gente costuma até chamar as crianças, né? Elas adoram estar no meio fazendo pão junto com a gente. Mas, então eu falava que a mulher tem que ter essa sensibilidade, né? Para poder ponderar todas as coisas, para que a vida familiar tenha harmonia, né? Tenha equilíbrio. E como é que a gente vai fazer isso? Através da vida de oração, né, Fernando? Na verdade, para que o homem assuma o seu papel, a mulher assuma o seu papel, para que haja aí, né, não só com relação à identidade, mas a potência, né, a capacidade de se tornar uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, é necessária a vida de oração, né, e essa vida de oração ela tem que ser diária, né? A busca dos sacramentos na igreja, a busca da vida em comunidade, mas também a vida de oração e a vida de oração como casal e a vida de oração pessoal, né? Então aquela agora aqui, filma Clarinha, mais de perto aqui, tá abrindo, né, mais ou menos 70, 80 gramas e dobrando, né? Não tem segredo, tá? Pra a sair. gente enrola essa massa, né? Até o final. Vai ficar um pãozinho assim, desse tamanho. Ó. E agora a gente vai colocando na forma, tá? E a gente vai fazer agora com toda a massa, né? Mais ou menos 30 pães. Aí a gente volta quando já tiver os 30 pães aqui, tá bom? Aí, gente, nós já enrolamos os pães. Ficou tudo assim, ó. Deu 28 pães. Na verdade, na hora de pesar, eu pesei um pouco mais de 70. Se eu tivesse pesado 70 exatamente, daria 30 pães. E agora a gente vai esperar esses pães pelo menos dobrar de tamanho. Assim que dobrar de tamanho, a gente volta e mostra para vocês, tá bom? Até mais. Então, agora vocês viram aí que o pão dobrou de tamanho, né? É que ele tá pincelando com a gema de ovo. Se quiser também, você pode pincelar com café, tá? Então demorou mais ou menos 1h30, Kelly? Mais ou menos. 1h30 para dobrar de tamanho. Depende da temperatura do momento, né? E agora a gente vai colocar em fogo médio. Isso. Né? Às vezes a gente costuma fazer assim. A gente massa o pão no final do dia, talvez às vezes até à noite. Deixa crescendo durante a noite, de manhã a gente assa. É uma forma também bem prática de você ter pão quente de manhã. Então daqui a pouquinho vocês vão ver como que ele vai ficar assado. Olha aí, gente, o pão como que ficou. Lindo, né? Maravilhoso. E o casamento é assim. Quando o marido e a mulher, cada um assume o seu lugar, a sua identidade no casamento, segundo a vontade de Deus, o resultado é esse, né? Uma beleza, não somente uma beleza estética, mas também uma beleza de essência, né? De conteúdo, né? Então é isso, gente.
o nosso pãozinho, né? Fique com Deus, um abraço, viu? Até mais.